Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós definiremos por onde passará o corte longitudinal e também por onde passará o corte transversal. Ok, mas o que é um corte? Vamos aqui no SketchUp para você entender um pouco melhor. Nós temos aqui o 3D do apartamento. Se eu clicar nesse botãozinho aqui de cima, eu vou exibir os planos de seção, né? Os planos de corte. Então, aqui no caso, nós temos um plano secante horizontal com a seta, né, que indica a visualização, virada para baixo. E esse plano secante horizontal dá origem ao quê? Dá origem à planta baixa, tá ok? Olha aqui o plano secante. Cortamos a residência, mais ou menos a 1,50 do piso. Aqui foi até um pouquinho mais, porque eu quis mostrar também as janelas dos banheiros, tá ok? Porém, apenas o plano secante horizontal não me dá informações suficientes para fazer uma edificação. Então, por isso, eu preciso de planos secantes verticais para indicar as alturas e outros detalhes dos elementos arquitetônicos. Então, na verdade, um corte é um plano secante vertical e serve para complementar as informações da planta baixa, tá ok? Então, vamos aqui, voltar aqui ao nosso 3D e vamos definir por onde passarão os planos secantes verticais. Voltando aqui para o AutoCAD, por onde nós deveremos passar o corte aqui? A primeira coisa que você deve se perguntar, o que eu quero mostrar? Quais detalhes são importantes para o pedreiro lá na obra? Então, aqui no caso, sempre eu costumo passar, e também é indicado, por uma área molhada, por exemplo, aqui no banheiro. Então, eu acho que já podemos passar um aqui, olha, exatamente nesse ponto. E olhar aqui para a esquerda, nós mostraríamos exatamente aqui a diferença de piso, mostraríamos também as peças sanitárias. Porém, um outro corte também seria importante, passar exatamente aqui na varanda e pela cozinha, para mostrar aqui o detalhe do desnível e também aqui na cozinha. Então, dependendo do tamanho do seu projeto, muitas vezes são necessários mais que 2 cortes, porque o mínimo você tem que ter 2 cortes, um longitudinal e um transversal. E qual que é a diferença? É apenas aí o tamanho, ok? Por exemplo, aqui nesse caso, nós temos aqui, nesse sentido, olha só, 10,90. E nesse outro sentido aqui, deixa eu pegar aqui a distância, nós temos 10,55. Então, 10,90 indica o corte longitudinal, porque é maior. E no sentido do 10,55, nós acharíamos o corte transversal, porque tem uma menor distância, tá ok? Então, associe, corte longitudinal é o maior e corte transversal é o corte menor da mesma edificação, ok? Aqui no caso, eu optarei por fazer um corte aqui transversal passando pelo banheiro. Mas se fosse um projeto para obra, provavelmente eu passaria um outro aqui também na varanda, tá ok? Mas para um projeto de prefeitura, digamos assim, precisaríamos apenas do corte longitudinal e de um corte transversal, tá ok? Então, vamos aqui no 3D. Então, no caso, eu quero passar um plano secante exatamente próximo a esta janela aqui do banheiro. Então, vou pegar aqui meu símbolozinho de corte. Lembrando, aqui nós temos um projeto no SketchUp. E se você quiser aprender a fazer o 3D e também a passar os cortes diretamente aqui no SketchUp, você pode fazer o curso básico gratuito lá no site Construir, ou então um curso pago, tá ok? Só entrar www.construir.rq.br. Então, vamos lá, vou dar um clique aqui. E aqui está, meu plano secante vertical, visualizado, né? Virado aqui para a esquerda. Então, vamos lá, olha. M, né? De mover, agora eu vou movimentando até o ponto que eu desejo. Aqui, olha, eu acho que seria importante também, acho não, tenho certeza, um corte aqui, para mostrar ali a altura da viga em relação à laje. Mas, nesse curso, eu darei preferência para fazer este outro corte, que eu também acho importantíssimo. Então, está aqui, ó. Exatamente neste ponto.
Então, eu terei aí as alturas das vigas, terei também a altura do pé direito, que é a altura do piso até aqui a laje, ou o forro, digamos assim. Tá ok? Então, aqui está, porém, eu tô aqui com uma vista em perspectiva. Eu quero uma vista chapada, uma vista ortogonal, 2 dimensões. Tá ok? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, eu vou pegar aqui esta visualização. Continue em perspectiva. Então, vou colocar a minha câmera aqui, uma projeção paralela. Prontinho, veja. É exatamente esta vista aqui que é interessante para nós. Então, aqui nós já temos o banheiro certinho lá, o chuveiro, o box, tudo ok. Também temos uma diferença aqui, um desnível, e demonstra exatamente o que nós precisamos. E veja que aqui também está indicado o plano secante aqui da planta baixa, tá ok? No corte. Aqui no caso eu vou dar uma escondida. Voltando para a planta baixa, vamos definir agora a posição do corte longitudinal. O que eu desejo mostrar? Qual detalhe é importante para a obra? Aqui nesse caso, eu acho que bastante interessante seria mostrar o detalhe aqui desta bancada, como ficaria este vão, as alturas exatas. Então, eu acho que um corte nesse sentido aqui seria bastante interessante, tá ok? Já passamos pela área molhada, tá ok? Nos seus projetos, sempre passar um corte em alguma área molhada. Se tiver escada no seu projeto, também, tá ok? Passe um corte pela escada, importantíssimo. Faça quantos cortes forem necessários para que não haja dúvidas na obra. Agora, para um projeto de prefeitura, repetindo mais uma vez, 2 cortes são suficientes, tudo bem? Um longitudinal e outro transversal. Então, agora aqui nesse caso, eu quero passar um corte bem aqui, olha, quero cortar a residência nesse ponto e olhar aqui para cima, tá ok? Vamos voltar então aqui no nosso 3D. Vou pegar aqui com laje, né? Vou pegar aqui o nosso 3D, vou visualizar novamente, olha, exibir planos de seção. Então, veja, aqui eu tenho o plano horizontal e aqui eu tenho um plano vertical. Agora, nós vamos fazer outro plano vertical aqui. Então, aqui no caso agora, vou voltar aqui, olha, vou pegar mais um corte, ó, mais um plano de seção e vou posicionar nessa parede. E agora, eu vou movê-lo exatamente até o ponto desejado. Onde ele está? Quero cortar bem aqui, olha. Bem aqui a posição, de forma que passe por aquela janela e por esta outra porta aqui, tá ok? Então, veja, exatamente esse ponto aqui que eu desejo. Então, agora eu vou olhar aqui de frente, veja que continua aqui em perspectiva e eu vou, aqui em câmera, colocar projeção paralela, tá ok? Deixa eu esconder agora aqui os nossos planos aí, os planos secantes. E aqui agora está o nosso corte longitudinal, tá ok? Então, como que nós indicaremos agora estes cortes lá na planta baixa? Vamos ver. Nós temos os símbolos aqui, um símbolo da BNT, que é este símbolo aqui do corte. Então, este número grandão aqui de cima indica o número do corte. E aqui embaixo indica o número da folha onde ficará esse corte. Então, por enquanto, nós não vamos nos preocupar com o número da folha. Vamos apenas numerar o corte aí em ordem sequencial, tá ok? Então, vamos lá, olha. Vou mover aqui. Tudo bem? Olha, F8. Vou mover para cá, porque eu precisarei dele. Mover não, eu quero copiar. Peraí, não sei nem se eu tinha copiado ou colado. Copy. Vou copiar aqui, tá ok? Pode copiar 2 vezes. Vou copiar mais ou menos um aqui nessa posição e outro mais ou menos por aqui. Primeiro, vamos fazer aqui uma linha, indicando exatamente por onde passará o nosso corte aqui, olha. Com F8 ligado, faz uma linha, ele vai passar mais ou menos nesta porta e também nesta janela, olhando aqui para cima, tá ok? Que é exatamente o que indica aqui no 3D. Se eu pegar aqui o nosso plano aqui, olha, vou colocar aqui com laje e vamos colocar aqui, olha, a posição certinha. Exatamente aqui. Ele está passando neste ponto, olha, e olhando para cá. Então, vou mover aqui. Veja só como você vai fazer. Vou mover para este ponto aqui, tá ok? E agora, nós vamos dar um mirror ali para o outro lado.
Aliás, primeiro eu vou numerar esse corte, tá ok? E como eu acho que vai ficar na mesma folha que na planta baixa, se a planta baixa é aqui o desenho número 1, tá ok? Você já pode até mudar aqui, olha. Como aqui a planta baixa é o desenho número 1, então aqui esse corte será o desenho número 2, tá ok? É o número do desenho na folha, então no caso aqui seria o 2. Depois, se for necessário, nós mudaremos. Então aqui agora eu vou dar um mirror, olha, MI. Tá ok? Esse daqui, essa indicação de corte é padrão da NBR 6492 de 1994. Veja que ele está ali do outro lado, olha, dá um clique aqui em cima, vai apagar o original? Não, tá ok? Aqui pode ver que será necessário mover um pouco aqui. Aqui no caso, é até bom que ele passe aqui, olha, que ele corte aqui, que ele indique aqui, passando pela parede um pouco. Deixa eu mover aqui também desse lado, olha. Sempre cortando um pouquinho aqui a edificação. Tá ok? Olha, movi um pouquinho mais pra cá. Agora, aqui, se for necessário, olha, mova toda essa indicação aqui da janela para não confundir. Olha, um pouquinho aqui mais pra baixo, tá ok? Esta linha aqui, depois nós apagaremos, ela não ficará aqui, mas por enquanto pode deixar, porque ela nos ajudará na hora de desenhar esse corte, tá ok? Vamos agora aqui para o outro corte. Olha, mais ou menos aqui, de forma que passe por dentro desta porta aqui também. Então, vamos lá. Até esse ponto. Agora, vamos aqui mover um pouquinho, olha. Vou mover só um pouquinho aqui. Pra cá, tá ok? E agora, vamos rotacionar aqui esse corte. Então, olha, rotate, RO. Esse corte não é essa indicação, né? Então, veja. Cliquei aqui. E agora, nós podemos mover. Move. Vou pegar esse ponto aqui final, vou colocar mais ou menos aqui. Agora, vamos mover exatamente mais ou menos até aqui, olha. Aqui também, vamos precisar mover agora a indicação aqui das janelas. M, pode indicar. Qual será o número desse corte aqui? No caso, como eu falei, você precisa pensar, de acordo com a BNT, na numeração do desenho. Então, aqui no caso, como a planta baixa ficará na mesma folha dos cortes, então aqui seria 1, aqui esse daqui seria o desenho 2, o corte 2, e aqui seria o 3. Se eu fosse colocar os cortes em uma outra folha, daí eu teria que começar novamente do 1. Sempre assim. Sempre uma nova folha você inicia numerando, tá ok? Há casos também que é bem normal, aliás, até mais comum do que nós usarmos esse símbolo aqui da BNT, ao invés de colocar numeração aqui, você, por exemplo, colocar aqui AA e aqui BB, tá ok? Mas nós veremos isso um pouquinho mais pra frente. Vamos lá agora continuar aqui na questão do nosso corte, tá ok? Então, aqui agora eu vou dar um MI. Exatamente aqui para esse corte. E vamos aqui, olha. Vou pegar aqui mais ou menos e jogar lá para cima, tá ok? Deseja apagar o original? Não. Agora, aqui no caso, nós podemos mover um pouquinho aqui para baixo, tá ok? Olha, cortando um pouco aí a parede. Poxa, ficou bem aqui em cima do tanque, né? Deixa eu tentar mover um pouquinho mais para cá, para não ficar em cima, exatamente em cima aí da pia, olha. Vou mover tudo junto com a linha também. Tá ok? Vamos mover aqui, porque o importante para mim é que passe aqui pela porta, tá ok? Pela porta e pela janela. Então, se eu mover um pouquinho aqui para cá, tudo bem, olha. Ele continua passando pela porta, porque essa linha também não ficará aqui. Deixa eu apagar aqui essa linha, porque vejo que ela não está bem no meiozinho aqui do nosso desenho. Vou fazer outra linha guia aqui, pegando bem o meio aqui da nossa linha, tá ok? Olha, prontinho. Bem, tá aqui a indicação dos nossos 2 cortes desse projeto. Na próxima videoaula, nós faremos o corte longitudinal na próxima aula e o transversal, que tem mais detalhes, daí na outra, tá ok? Então, pessoal, aguardo vocês na próxima aula. Até mais!